Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que havia uma mulher que ele estava enferma, aleluia, há 12 anos. A Bíblia diz que Jesus tinha expulsado uma legião de um rapaz, de um homem. A Bíblia diz que Jesus tinha voltado do barco do outro lado da cidade e se encontrou com Jairo. E Jairo disse: olha, Jesus, a minha filha está morrendo, vem pôr as minhas mãos sobre ela para que seja salva. A Bíblia diz que Jairo ele fez um pedido ao Senhor, a Jesus. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava ao caminho da casa de Jairo, uma grande multidão apertava Jesus. Porque eu quero dizer algo para você, a unção atrai. A unção do Espírito Santo atrai. Não adianta tentar se autoproclamar, se autodivulgar, se não tiver unção. Porque a unção, ela atrai. A Bíblia diz que João Batista ele pregava no deserto. E mesmo assim, grandes multidões iam até o encontro de João Batista para ouvir a palavra do Senhor. Porque a unção, ela atrai. Você pode até mesmo não ter uma boa aparência, não ter boa condição financeira, mas a unção que Deus colocou sobre a tua vida, ela atrai e ela te sustenta para que você permaneça e fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que têm ótimos dons, mas não têm unção. Aleluia. Cantam de forma perfeita, mas sem unção. Pregam, mas sem unção. Eram uma bênção, mas não são mais. Por quê? Porque em algum momento pararam de andar em linha com a palavra do Espírito Santo de Deus. E para que a nossa vida espiritual tenha prosseguimento, é necessário que a gente esteja em concordância com o Espírito do Senhor. Porque a partir do momento em que nós servimos a Deus, nós entendemos que nós não estamos trabalhando por conta própria, mas eu e você devemos dar satisfação ao general dos generais, aquele que está no controle. Eu quero dizer algo para você, o dono da igreja é Jesus. Quem levantou a igreja é Jesus. Quem comanda a minha e a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Agora o problema de muitas pessoas é que não crescem, aleluia, não rompem, porque em algum momento param de ouvir o que o Espírito quer falar. E a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 10, o seguinte: meu filho, escute e aceite as minhas palavras para que você tenha vida. Aleluia. Não basta ouvir, tem que praticar. Tem que discernir, tem que obedecer. Tem que andar na vontade do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós andamos na vontade do Espírito Santo, Deus nos reveste de unção, de poder e de autoridade. Aleluia! Quer ter uma vida de autoridade? É simples, obedeça a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque a obediência traz autoridade, a obediência traz unção, a obediência traz poder. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que não entendem isso e dizem: mas está tão pesado, mas tem alguma coisa estranha. Claro, não tem obediência. Quando tem obediência, tem unção, tem poder. A unção quebra o jugo. A Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus, porque Jesus ele tinha algo a oferecer. Jesus tem poder, autoridade, tinha cura nas mãos de Jesus. É por isso que a multidão seguia Jesus. Porque quando eu e você somos pessoas abençoadas, ungidas, as pessoas querem estar perto da gente. Já viu que tem gente que ninguém quer chegar perto? Não é verdade? Não, aquele eu nem mexo, porque... Não é verdade? Porque são pessoas que não carregam a unção. A pessoa pode ser até invocada, mal-humorada, mas multidões a seguem. Por quê? Porque querem mais do Espírito Santo de Deus. Porque querem milagre, querem cura, querem resposta. Louvado seja Deus, que nós não sejamos pessoas vazias. Que nós não sejamos como galhos secos, que não tem nada para oferecer. A Bíblia diz que Pedro e João estavam indo ao templo. E o mendigo olhou e pediu esmola. E Pedro respondeu: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. Apesar de não ter dinheiro, eles tinham a presença do Espírito Santo. Eles tinham o poder de Deus. Deus quer uma igreja que tenha poder, que tenha unção, que tenha autoridade. Aleluia! Irmão, ora por mim. Não oro não. Deixa eu chamar ali. Não, irmão, ore.
Use o que Deus colocou sobre a sua vida, exerça a sua autoridade. Louvado seja Deus, tem algo a oferecer. Se Deus não te chamou para estar no púlpito, pelo menos um paz do Senhor, não é verdade? Porque nem todo mundo vai trabalhar aqui na frente. Mas só o fato de você cumprimentar alguém com a paz do Senhor, de você dar um sorriso para alguém, pode ter certeza que vai mudar o dia de algumas pessoas. Porque tem pessoas que sofrem em casa, são maltratadas em casa, mas quando olha para você, que você dá esse sorriso e fala paz do Senhor, faz diferença. Então tem alguma coisa para oferecer. Ofereça a sua oração, o seu respeito. Recomanda pelas pessoas. Porque as pessoas estão à procura, aleluia, de homens e mulheres de Deus que tenham algo a oferecer. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Não é verdade? Por acaso eu posso dar aquilo que eu não tenho? Tem pessoas que pregam e dizem, por que não há mais sinais, maravilhas, manifestação do Espírito Santo em todas as igrejas? Porque não há mais aquele movimento que tinha antigamente. Porque hoje as pessoas estão muito vazias. Diz o Senhor, as pessoas estão vazias. Remandahai, estão cheias de idolatria, de vontades do mundo. Agora, da palavra de Deus, são poucas que estão cheias. Recamanai, transbordantes do Espírito Santo. As pessoas estão cheias de muita coisa, menos do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro começou a operar sinais, milagres, o apóstolo Paulo, a partir do momento que foram impostas as mãos sobre eles e o Espírito Santo os encheu. A partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, Deus começou a operar milagres de forma extraordinária. Porque eles tinham fé, mas além da fé, eles tinham poder. Recobacerga dado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, que Deus fazia milagres extraordinários através do apóstolo Paulo. Quem fazia? Paulo? Deus. Era como, né? Porque ele se disponibilizava para ser usado. Ele se disponibilizou. Era como a cega, ele permitiu que o Espírito Santo o controlasse, o dominasse. Aleluia! Ele tinha as suas atitudes movidas pelo Espírito Santo. Ele era perfeito? Não, ele pecava. Mas ele se arrependia e continuava na obra. Ele declara, eis que as coisas antigas ficaram para trás. E tudo se fez novo. Ele declarava, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele declarava, olha, eu tenho um espinho na carne, a qual Satanás mandou para me esbofetear. Eu orei 3 vezes e Deus respondeu para mim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja Deus. Ele entendeu que ele podia? Não. Mas ele servia aquele que podia. E deixava que aquele que pode, que é o Espírito Santo, o enchesse, para que através dele operasse milagres e curas. Louvado seja Deus. Mas hoje as pessoas se encheram de tantas coisas. Menos do Espírito Santo. E ainda oram querendo viver novidade de vida. Sendo que novidade tem para aquele que anda em Cristo. Para aquele que obedece. Aleluia! Porque hoje é um evangelho só de graça, não é verdade? Eu posso pecar à vontade, posso viver à vontade, e Deus me ama assim, Deus vai continuar te amando, independente do que você fizer. Agora, salvação, comunhão com Deus, é outra coisa totalmente diferente. E a Bíblia diz, aqui no versículo 24, que uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Louvado seja Deus, porque eles queriam estar perto de Jesus. Porque eles sabiam que Jesus transbordava do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A unção, ela atrai. Olha para o seu irmão e diga assim, a unção atrai. Já viu que tem pessoas, irmãos, que pode abrir uma consagração, um culto, lá, nem sei o nome, uma cidade qualquer, que não tem nem carro, tem nem água, mas lota. Agora tem gente que pode abrir um culto em uma cidade grande que passa muita gente que não vai ninguém. Por quê? Porque a unção, ela atrai. O que traz vidas para a igreja é a unção do Espírito Santo. O que faz com que o culto seja diferente, irmãos, não são nós desempenharmos
de forma perfeita os nossos dons. Não. É a verdadeira adoração. É a unção do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. A Bíblia diz que aquela mulher estava há 12 anos sofrendo de uma... Ou seja, estava perdendo sangue, estava perdendo vida. A cada dia que passava, ela morria mais um pouco, porque ela estava perdendo vida. Sangue aqui significa vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aqueles, lá em Levíticos diz, que aquelas mulheres que tivessem corrimento, aquelas mulheres que estivessem menstruadas, deveriam ficar impuras por um período de 7 dias. O que significa ser impuro, impura, na Bíblia? Ninguém poderia tocar. Onde você tocasse seria considerado impuro. Estava, aleluia, proibido de entrar no templo. Estava proibido de ficar em comunhão com os irmãos. Então aquela mulher estava em uma situação de que se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria impura. Se alguém tocasse nela, também ficaria impura. Onde ela sentasse, a cama que ela sentasse, a cama que ela deitasse, ficaria impuro. Ou seja, ela vivia uma situação de preconceito, afastado pela sociedade, aleluia, em que as pessoas não podiam nem mesmo tocá-la. E a Bíblia diz que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar de saúde, e pelo contrário, piorava cada vez mais. Apesar dela estar nessa condição, apesar dela estar nesse estado, a Bíblia diz que ela não desistiu de buscar a sua cura, ou seja, ela não se entregou. Porque apesar do seu corpo físico estar doente, a mente dela continuava esperançosa, crendo que ela poderia ser curada. Aquilo que nós passamos fora não pode penetrar a nossa mente, porque o diabo tenta a todo momento fazer com que a nossa mente também fique adoecida. E uma coisa é uma pessoa com o corpo adoecido. Outra coisa totalmente diferente é alguém que tem a mente adoecida. Porque é a nossa mente que controla as nossas atitudes. É a nossa mente que controla aquilo que nós falamos. É a nossa mente que dita o que o nosso corpo fará. A Bíblia diz que se te mostrares fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Ou seja, só de ter uma atitude de otimismo, mediante aos problemas, a doenças, faz com que as coisas melhorem de forma mais rápida. Porque a mente, ela dita, ela comanda as nossas ações. Conheço uma pessoa que está passando pelo câncer. O corpo dela está doente, mas na mente ela acredita que Deus pode curá-la. E você olha para ela e você nem diz que ela tem câncer. Por quê? Porque ela está firme, perseverante e confiante no Senhor. Então, independente daquilo que nós passarmos, nós não podemos deixar que isso entre na nossa mente. A Bíblia diz, para nós termos uma mente sadia, uma mente saudável, uma mente cativa pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa mente não deve estar o problema, mas sim aquele que pode resolver os nossos problemas, que é Jesus. O nosso corpo físico pode estar enfermo, mas na nossa mente, quem vai estar é a palavra de Deus. É por isso que o profeta Jeremias, ele fala, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, ou seja, eu quero manter na minha mente aquilo que pode fazer com que eu prossiga, que é a palavra do Senhor, que são as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode estar passando pelo que for, mas você não pode se entregar. Recoma na racerga, não pode se entregar. Tem pessoas que escolheram ser infelizes, mas eu e você, aleluia, serviremos ao Senhor e vamos entregar a nossa vida no altar do Senhor. Jó estava numa situação muito difícil e complicada, mas ele declara: eu sei que meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Ele tinha uma convicção, uma certeza:
eu estou passando por isso, mas eu sei, eu estou sofrendo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. A Bíblia diz que até os amigos de Jó, se levantaram contra ele. Você está assim porque você pecou. Você está assim porque você não presta. Você está assim porque você foi injusto. Mas Jó declara: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que me conhece, que sabe o que eu faço, Recoma na raceda, vai se levantar em meu favor e vai me tirar dessa. Aleluia! Louvado seja Deus. Recova serga, corpo doente, mas mente curada, mente renovada, cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai, pois, as vossas mentes. Porque é muito importante que na nossa mente esteja a palavra do Senhor. Porque o pensamento vem para cá. Quando ele desce para o coração, se torna uma atitude. É por isso que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas antes de penetrar no nosso coração, primeiro nasce na mente. É por isso que a Bíblia diz em Salmos capítulo 15, Senhor, quem habitará nos teus tabernáculos? E o salmista responde, aquele que tiver um coração puro. Por que a gente deve se preocupar com a nossa mente? Porque antes de descer para o coração, primeiro nasce na mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se nós não tivermos um coração puro, um coração saudável, não entraremos nos tabernáculos do Senhor. Por que perdão ele é tão importante para a nossa caminhada? Porque somente através do perdão nós alcançaremos o perdão de Cristo. Se eu não perdoar o meu irmão, aleluia, o perdão de Jesus para a minha vida ficará retido. É isso que diz a oração do Pai Nosso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então olhe para o seu irmão nessa tarde e diga assim, irmão, cuide da sua mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só beber mais um pouco. E a Bíblia diz que ela havia gastado tudo e padecido na mão de muitos médicos. Não sei se os irmãos sabem, mas eu até preguei isso na tenda, que a medicina daquela época era baseada no empirismo. O que é o empirismo? São noções baseadas através da experiência, ou seja, os médicos, eles trabalhavam conforme as experiências que eles tinham tido. Então, provavelmente, eles já haviam tido casos de mulheres que passaram pela mesma situação. E eles a medicavam com medicamentos, com plantas, não é verdade? Já viu aquele que a nossa avó sempre fala, né? A minha avó, quando eu estou com ela, toma chá. Não é verdade? Eles tinham a experiência, mas não tinham o discernimento do porquê daquela mulher estar passando por aquela situação. Porque apesar deles já terem visto casos semelhantes àquele, eles não tinham o discernimento do porquê que aquela mulher estava passando por aquilo. É por isso que ela padeceu na mão de muitos médicos, que eles sabiam que ele estava passando, mas não sabiam como solucionar aquele problema. Teve uma vez, eu vou dar um exemplo e vai clarear a sua mente, que a minha mãe passou por um problema muito grande. Ela começou a sentir uma dor muito forte no pé da barriga. E a gente foi no farmacêutico, que é de confiança da família. Eu não vou falar o nome dele. E aí ele falou, olha, toma um Buscopan, isso é uma dor. Já vi mulher com dor assim. Ele passou um Buscopan. Porque, baseado na experiência dele, Buscopan iria resolver. E minha mãe tomou o Buscopan e ela foi tomando dias, mas a dor só aliviava. Até o momento em que ela teve uma dor tão forte que teve que procurar um médico. E quando ela chegou no médico, o médico mandou tirar um raio-x e ele viu que havia uma gestação na trompa, havia um feto na trompa. A trompa tinha se rompido e ela estava com hemorragia interna. E o médico falou, prepare a cirurgia. A cirurgia foi feita e foi tudo resolvido. Mas veja bem, o farmacêutico ele tinha a experiência,
mas ele não sabia o porquê dele estar com aquele problema. O médico teve que fazer o raio-x para ver que tinha um feto morto dentro do organismo da minha mãe. E Deus quer que eu e você sejamos crentes que tenham raio-x de Deus, que tenha discernimento para não saber, não é somente o que parece, mas sim ter a razão pelo qual aquilo está acontecendo. Aleluia! Tem pessoas que parecem uma bênção, aparentemente, mas quando você tem um discernimento, você vê, olha, tem perigo ali, não é verdade? Agora tem pessoas que você não dá nada por elas. Agora, quando você vê com discernimento, você vê, vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia! E tem muitas pessoas que se baseiam somente em experiências, mas não têm discernimento. Aleluia! Não é porque a Hannah fez certa campanha que o meu problema vai ser resolvido com a mesma campanha que ela fez. Para cada guerra tem uma estratégia diferente. É por isso que tem pessoas que perdem batalhas, porque não buscam discernimento para resolver, para vencer. A Bíblia diz que quando forem invadir Jericó, Deus deu uma estratégia, não foi? Durante 6 dias vocês vão dar uma volta em silêncio. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas, e na última volta, todos vocês vão gritar muito alto e as muralhas vão cair. Aleluia. Talvez o fato que está fazendo você perder as suas batalhas, diz o Senhor para alguém, é o fato de querer buscar somente nas experiências de outras pessoas e não buscar o discernimento de Deus para a sua própria vida. Ah, mas fulano é fulano, você é você. Deus tem uma direção nova. Deus tem algo novo para mim e para você. Talvez com ele foi dessa forma, mas comigo e com você será diferente. Os irmãos entenderam, é por isso que o apóstolo Paulo diz, buscai o discernimento. Porque tem muitas pessoas sem discernimento. São pessoas emocionais, que elas se baseiam nas suas emoções. Não são espirituais. Porque o espiritual, ele não é baseado pelas suas emoções, ele anda de acordo com a palavra. Ele tem discernimento do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, no versículo 27, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Ou seja, ela tinha esperança. E a Bíblia diz, no versículo 24, que uma grande multidão estava ao redor de Jesus. E não adianta as pessoas quererem milagre só através do toque. Só tocar em Jesus não é suficiente. Muitas pessoas tocaram em Jesus. Mas ela tocou com fé. E quando ela tocou com fé, aconteceu assim. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Ou seja, não basta tocar, não basta vir à igreja, não basta carregar uma Bíblia, não basta dizer que é crente. Aleluia, é necessário ter fé, é necessário ter obediência, é necessário ter perseverança. Recoba seca, muitas pessoas tocaram em Jesus, mas poucas conseguiram a cura. Recoba narra seca, porque o toque dela foi com fé, foi acreditando. Ela estava com um claro objetivo, se eu apenas tocar, eu serei curada. Ela tinha um pensamento positivo em relação a Jesus. Tem pessoas que pensam que Deus é um homem mau, que está esperando uma oportunidade para matar. Não é verdade? Eu nasci para sofrer. A minha vida é uma tragédia. Deus está falando com alguém nessa tarde. A minha vida é terrível. Nada acontece para mim. Aleluia! É porque falta fé. É falta esperança e perseverança. A Bíblia diz que Jesus reconheceu que dele havia saído poder. Quando nós tocamos com fé no coração de Jesus, Deus derrama poder. Deus derrama virtude.
Quando eu e você abrimos a nossa boca para adorar a Deus em espírito e em verdade, o poder do Espírito Santo desce e ele cura a igreja, ele transforma vidas, porque o toque com fé traz poder de Jesus. Olhe para o seu irmão, diga assim, o toque com fé traz poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que tremendo. Aleluia! E a Bíblia diz que os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Jesus sabia quem tinha tocado. Mas eu creio que Jesus fez a pergunta porque ele estava dando oportunidade de, além dela ser curada, ela receber a salvação do Espírito Santo que vem pela graça. Ela se levantou do preconceito, ela se levantou do isolamento, ela foi até Jesus, se esforçou, tocou nas vestes de Jesus, foi curada, e ainda recebeu a oportunidade de se levantar e falar com Jesus. No meio de uma sociedade que a considerava impura só pelo fato de tocar nela, Jesus a deu a oportunidade de ser ouvida. Jesus entende a mim. Jesus entende a você. Jesus nos dá a oportunidade na oração para que você fale com Ele, Ele te ouça. Jesus dá a oportunidade para nós de termos comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A comunhão com Deus não é exclusiva de pessoas. Deus tem para todos aqueles que se dispuserem se levantar do mar de desculpas, no mar da autolamentação, de falar eu não posso, eu não consigo, Deus é injusto, a minha vida é injusta, se levantar e ter uma atitude de fé, de tocar nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que ela se levantou, declarou toda a verdade para Jesus. Ela testemunhou. E Jesus declarou: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. Aqui eu entendo que a libertação que Jesus traz, ela é completa. Ele quer trazer a cura? Sim. Mas Ele quer nos salvar. Que a salvação é muito mais importante do que todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e as palmas louvem e engrandecem o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, hoje é que dia da campanha? 6º dia da campanha. Dia de? Campanha de? Quem desceu os 7 dias que Deus falou? Amém. Glória a Jesus. Amém? Deixamos a nossa recolhida essa parte do Senhor. Colocamos no coração. Em nome de Jesus Cristo, eu sou fé. Em nome de Jesus Cristo, fé. Em nome de Jesus Cristo.